Que tenso, né, gente? O Xará me faz isso comigo. Deixar eu por último, depois de tantos gigantes assim, como é que eu faço? Bom, pelo menos uma coisa eu posso concordar. Todos leram meus textos super bem, obrigado! Palmas para os poetas que sentiram a poesia antes de lê-la. Mas escrever, todo mundo escreve. Fazer poesia, todo mundo faz. Até no banheiro, gente, lendo jornal. Eu gosto de distração no banheiro, não sei vocês, mas até ali sai um poema. Agora, de onde sai um poema de verdade é aquele que sai quando você está sentindo que precisa incentivar alguém. Quando você precisa motivar alguém. E foi assim que o Robson Camilo nasceu. De incentivo, de motivação. Uma senhora analfabeta, não sabia ler, sonhou e eu vivi. Palavras que te faltei porque não viveu o suficiente para ver a primeira obra. Poética do 100 pontos, já vim chutando o balde. Eu não quero poesia com métrica. Eu vou cuspir na cara da métrica e o que eu quero é um poema de volta. Porque liberdade poética foi me dito que era formas de expressão. Mas, como surgiu o poeta Robson Camilo? Surgiu de um esbarrão. Eu estava ali, vendendo meu livreto, tentando convencer as pessoas que aquele desenho feio era a ilustração de um poema infundado. E eu trombei um pai com um filho brincando na praça. Foi o melhor esbarrão que eu tive na vida, porque ninguém saiu ferido. Mas, desse dia adiante, uma bolha se estourou, chamado anonimato. Tomei posse de um nome que tanto é pescador urbano, tanto é Robson Camilo, como é poeta de rua, como é o menino que vende livro nos bares. Mas, se não é a noite literária, o incentivo PMIC e a Subsolo como um todo, Robson Camilo ia continuar na sombra de suas árvores, tocando suas campainhas. Hoje eu posso compor as suas estantes. Eu queria muito agradecer a todos que aqui estão, porque dar tempo e ouvido para a literatura, gente, quando ela é dada como marginal, periférica ou sem formação, é um pouco entediante, né? Porque a gente quer referências, a gente quer buscar uma literatura um pouco mais elaborada, acadêmica, mas talvez quem estão aqui hoje são as pessoas que não carecem disso. Eles veem poesia como forma de arte, mas é na cor da alma que realmente a poesia é vista. Então, eu não vou agradecer os aplausos, mas essa energia que está me deixando tranquilo aqui na frente, para falar de poesia da forma que eu aprendi. E para isso eu vou recitar alguns poemas, mas eu também vou improvisar alguns, porque é assim que eu faço nas mesas de bares. Então agora, se aproveitem que vocês não estão bebendo nada, porque geralmente é assim que eu atrapalho. Você está comendo um torresmo, bebendo uma cerveja, batendo um papo ali de outras coisas, eu chego no meio e falo. Boa noite. Meu nome é Robson Camilo, sou escritor independente e poeta, e junto com a Secretaria de Cultura de Uberlândia, através do PMIC e a Editora Subsolo, lancei o meu 3º livro. Quero pedir licença para te mostrar o meu trabalho. Eu ainda confronto diariamente o preconceito de que um poeta não tem valor porque anda nas ruas com uma mochila cheia de livros. Como ele pode ser poeta se ele sai vendendo os próprios livros? Então, gente, deixa eu explicar para vocês. Se vocês quiserem adquirir a minha obra, vocês vão adquirir porque vocês sabem que poeta não fica em instante. Então, no máximo que eu vou aceitar é você deixar eu na cabeceira da cama de vocês. Eu sou poesia de consulta. Vocês vão ler e consultar como vai ser o dia. E, de repente, se não bater com o que você pretende, aí você passa para a próxima página, marca com um texto qualquer, pode ser aquele boleto que não conseguiu pagar. Marca aquela página, volta no outro dia, e vocês vão ver que a eficácia da poesia não é a métrica. Vou repetir de novo. Eu cuspo na cara da métrica e quero o poema de volta. Então,
use a poesia como se usa uma roupa que coube bem, que vestiu bem, que vai me deixar totalmente reluzente aonde eu chegar. Porque poesia é assim. Poesia, quando você começa a ler ela, você começa a sentir uma certa luzinha, não é pegando o brilho do poeta, mas você criando o seu próprio brilho. E aí você vai lendo, você vai conhecendo, você vai sentindo, você vai entendendo, quando vê, olha, eu quero um livro seu, eu também sou escritor, olha só que maravilha. Pensa num mundo melhor, se todas as cabeceiras tivessem um livro do lado, e não um celular nos enchendo de informações mastigadas. Ritmo. Dança a vida, os passos da resiliência, sobre o ritmo da arte que renova. Com vigor, tenura e graça, dança, dança, e não se cansa, a vida emanando fulgor. Saltitante e sorridente a bailar a sua própria versão. Dança, dança, e não se cansa. A vida, a arte, você e a canção. E agora a escrivaninha, né? A cabeceira que a gente acabou de acrescentar. Gente, vou falar um pouquinho do livro para vocês entenderem o que quer dizer poesia a céu aberto e outros poemas de rua. Quando eu comecei o livro, eu não imaginava mandar a obra para o Robson, né? Eu estava até perdendo a data do PMIC. E o Xará, eu perguntei, Xará, e aí, qual que é a próxima data do PMIC? Ele falou, Robson, eu acho que agora, no comecinho do ano, vai começar já. Eu falei, cara, eu estou com a metade de um livro aqui. Você acha que rola a gente mandar e, sei lá, pegar o mais fininho dessa vez? Ele, não, fica tranquilo que você tem um prazo X. Eu falei, beleza. Era ano de viagem. Eu ia conhecer meu sogro, conhecer o mar, conhecer a Bahia do lado da minha baiana. Encrenqueira. Adoro ela. Rapaz, a metade de um livro, para quem teve um bloqueio criativo, vai ter a metade de um livro publicado. Mas quando você vê a vida de uma forma diferente, você tem uma perspectiva diferente, você começa a perceber que tudo é poesia. E saindo da rodoviária de Uberlândia até chegar na Bahia, tudo ficou sensorial. O boiadeiro no campo, a vegetação mudando de cor, o vasinho de flor que virou copo, depois virou vasinho de flor de novo, porque eu senti um gosto de terra. Eu acho que eu bebi café naquele vasinho de flor. Mas eu deixei registrado esse poema, porque realmente o aproveitamento das coisas simples é tão necessário na vida da gente que a gente vê que não precisamos de regalia para sorrir. E nesse dia eu acabei percebendo que sim, tudo vira poesia quando se tem simplicidade. E foi assim que eu, junto com a minha esposa, conheci quase 30 dias de offline, de mato. Eu nunca tinha vivido dentro do mato, assim, da forma como eu vivi. Eu nadei no lago cheio de musgo, peixinhos chuparam o meu dedo. Eu lavei roupa numa cacimba, que eu nem sabia que uma tábua na beira do lago virava uma máquina perfeita de lavar roupa. Eu simplesmente conheci o Jatium. Só que a minha esposa falou que era o nome do mosquito. Para mim, Jatium tinha mais de 1 milhão, porque o tanto que me ferroaram não era Jatium, tinha mais. Gente, o que eu estou falando aqui são partes de poemas que comporam a outra metade do meu livro. Né? Quando o Lobo falou, apoie a poesia, ajuda o artista, adquira o livro, o que eu estou fazendo aqui é um pequeno spoiler do que vocês vão sentir adquirindo o meu livro. Eu pensei em recitar poemas deles, mas os meus amigos já fizeram isso. Então, eu vou fazer essa apresentação, essa noite literária, a primeira do ano. Gente, obrigado, desculpa os poetas, tá, gente? Eu abri a primeira noite do ano. Obrigado, obrigado. Palmas para o solo. Eu não ia comentar, não, mas eu estou muito orgulhoso por isso. O livro Poesia a Céu Aberto, foi essa transição de poeta de rua. Um poeta que anda, um poeta que debate com o preconceito, porque se eu sou negro e sou periférico, eu não posso falar se eu moro no Morumbi. Se eu falar que moro no assentamento, a galera já dá aquela quebrada de rosto,
aquela quebrada de boca, já se sente meio incomodado na cadeira, já afasta o celular, que eu acho que é o que mais machuca a minha esposa quando ela vê. Geralmente, eu estou tão focado na apresentação da obra que eu não vejo esses sinais. Mas isso são alguns dos empecilhos que um artista de rua como eu enfrenta. Eu já tentei entrar em bares onde eu falei, eu sou escritor, eu queria apresentar meu trabalho, eu estou vendo que tem outras pessoas ali também fazendo a mesma coisa. Será que eu posso oferecer o meu livro? Ah, tá aí, essa editora é de quem? Ah, você escreve aonde? Você já fez faculdade? Quanto tempo de letras que você tem? Você já fez letra, gente? Eu sou autodidata. Eu praticamente aprendi tudo em casa, sozinho, recuperando poemas de lixo. E o poema que foi citado aqui não é mentira. Eu conheci Dante com um livro que eu achei no lixo. Algumas partes eu não entendi porque estava rasgado ou suja, de comida. O primeiro livro que eu li, de Manuel de Barros, ele estava todo cheio de cocô de gato. Mesmo assim, eu resgatei e levei para casa. Fiz aproveito daquilo, um poema surgiu. E assim eu desenhava e escrevia, recuperando, reciclando coisas que vocês jogaram fora. Eu não falo vocês aqui presente. Eu falo dessa sociedade que me repreende porque eu ando com meus livros nas costas. Eu sou poeta, mas eu sou um poeta que rejeita a estante. Eu não quero prateleira. Eu não quero procurar pessoas seletas para ir na livraria, procurar um poeta específico e trombar com outro lá da Europa ou das Américas, não sei de onde, e falar, nossa, eu quero ler essa fantasia, e nem romance gosta. Por quê? Porque o livro do poeta Robson Camilo está ali do lado? Não, é porque vocês, quando eu falo vocês, a sociedade num todo, preferem importar do que se importar. Se importasse mais com escritores locais, com poetas que moram, residem ou estão ali do lado da sua casa, você teria um Brasil mais cultural. A gente não ia questionar a corrupção política jogando lixo no quintal do vizinho. Ou aquele troco errado no mercado que a gente falou, ela que errou, não é culpa minha. A gente tem que entender que ajudar o artista, apoiar o artista, dar atenção para o artista, não é necessariamente comprar o livro do artista, mas pensa, se você dá atenção para um artista, você está ajudando os futuros artistas, que são seus filhos, provavelmente serão seus filhos. Não tem uma parte que fala do Racionais, que eu entrei no seu rádio, peguei o seu filho, você nem viu? Pois é, o poeta é a mesma coisa, só que ele é um pouco mais minucioso, porque ele vai usar palavras sensíveis, ele vai usar palavras sussurradas, ele vai usar de conhecimentos que você ignorou na escola porque fazia bagunça no fundão, e ele vai te passar algo que você deixou de perceber no seu caminho. Você está percebendo que o poeta ele fala por você? Ele fala por você por quê? Porque a gente tem uma parte que eu acho que a humanidade precisa desempenhar melhor, entender melhor, que é empatia. Vamos de poesia. A magia do amor. O amor é a magia que me encanta, a ilusão que me faz sonhar. O amor é a realidade que me planta, a razão que me faz acordar. O amor é o fogo que me aquece, a paixão que me faz arder. O amor é a água que me refresca, a emoção que me faz viver. O amor é o vento que me leva, a liberdade que me faz voar. O amor é a terra que me firma, a segurança que me faz ficar. O amor é turva-via nas multicoloridas estradas. O amor é amanhecer que desafia os que de amor vivem as madrugadas. Eu estou fazendo aqui, gente, bem aleatório para vocês comprarem o livro, tá? Eu tô deixando vocês curiosos. Vocês não estão nem percebendo. Cacimba. Alguém sabe o que é cacimba? Eu vou fazer igual na quinta série, hein? Levanta a mão, quem sabe o que é cacimba? Ninguém? Pois agora vocês vão conhecer. Minha esposa sabe, mas ela está gravando. É, porque ela é de lá. Cacimba, gente, é uma pequena represinha, um laguinho ali, onde as mulheres vão lavar a roupa.
né? Aí chama de cacimba, que é um pequeno lago feito por eles mesmos, onde eles usam, se tiver, me corrija, onde eles usam para lavar a roupa, onde não pode beber, não pode pescar, não pode fazer nada, é só para lavar a roupa. A não ser que você esteja numa água corrente, né? Porque um rio não passa 2 vezes no mesmo lugar, aprendi isso, era pequeno. É na beira da represa que a beleza é simplicidade. As mulheres fazem proeza, pondo a louça em claridade. Sem vaidade, adentram a lama e na cacimba fazem cantoria. Fazem festa e poesia. Secando roupas na grama, a temporada na fazenda trouxe forte a calmaria. Sem Wi-Fi e sem renda, fica rica a minha grafia, escrita no mato. Cacimba, gente. Eu não conhecia. Passei pela terra descoberta. Ah, Bahia. Grato pela sua epifania, de suas estradas e vias, e toda essa maestria que me ofereceu. Suas praias, simetrias, indo contra a monotonia, enriqueceram minha grafia, me acolheram em sua cidadania. E hoje confunde você, né, amor? Acha que eu que sou baiano. Te conheci, harmonia, em sua beleza forjada por Deus. Ah, Bahia, terra de parcimônia, receba meu poema cerimônia, em homenagem à sua história colônia, em toda sua santimônia, em versos me concedeu. Xará, se você deixar, eu fico, hein? Gente, eu tenho um poema nesse livro que é baseado em fatos reais. Eu achei que eu ia deixar ele mais para um relato, um depoimento em algum momento da minha vida, mas eu decidi criar um texto sobre ele e eu preciso que vocês entendam um pouco dessa rotina. Vencendo o preconceito. Aprendi a ser seresta como essa viola sola, no ritmo ameno da caneta do poeta que cria uma nova escola. Aprendi resiliência com os relhos do preconceito, nas costas. O algoz que surrava sorria a sapiência, me pedindo paciência. Fazia propostas impostas pelo pseudo docência. Tive que aprender a ser rocha, que não recua, não afrouxa. Descobri nova experiência ao dibrar a anuência e ver mamãe sorrir cabrocha, brilhando os olhos para seu filho, que conquistava o mundo pela caneta, orando a manter seu brilho, a ascendência de sua meta. Aprendi a ser seresta, longe desta social chibata e jaula. Venci a opressão, criei a seta, ser poeta das salas de aula. Eu desmarquei. Bom, agora, se vocês quiserem mais do Poesia Céu Aberto e os Poemas de Rua, por favor, gente, adquire o livro. Eu não vou falar mais nada. Toda vez que você me vê, é mão para cima e perna aberta e voz calada. Toda vez que eu ando na rua, parece que eu estou cometendo algum tipo de mancada. Eu olho para um lado, olho para o outro e todo mundo está apontando o dedo. Pode ser de dia ou de madrugada. É porque eu sou preto? É porque eu dei um jeito de falar diferente? É por isso que você fica toda hora me colocando como indigente na sua forma de abordar? Não estou falando da polícia, eu estou falando de quem criou essa tal malícia de dizer que preto em qualquer lugar não pode chegar. Eu estou aqui só para fazer um improviso de maneira totalmente preciso, onde eu preciso desabafar. Toda vez que eu chego com o livro na mão, você olha de cima e embaixo para ver se meu tênis está rasgado ou se a minha camisa é do timão. Achou que eu não ia devolver, né?
Pois é, meu nego. Aqui quem está falando é um poeta que traz um pouco de marcas e reios, cicatrizes nas costas e mais calo nos pés. E sou Flamengo. Não nego. Só que, quando você vai ler o livro, você olha para o artista, você já viu a biografia desse cara que trabalha com escrita? Você já leu um poema dele, pelo menos para falar assim, não, esse cara não serve para o meu filho? Pô, eu ia falar um palavrão, mas nem vou, porque eu não preciso. Já estou de braço aberto, de pernas abertas, postado no muro. Não sou bandido. Mas, se você quiser, na minha mochila tem alguns dos meus entorpecentes. Você pode colocar o nome que você quiser, mas aí dentro eu tenho certeza que cada verso vai enlouquecer a gente. Porque eu não falo só a verdade. Não, eu também vivo a verdade. Ah, e outra coisa. Se você quiser comprar um livro agora, eu vou te mostrar para você o que é criatividade. Essa coisa de não preciso, mas no improviso a gente fala e vai falar sempre a verdade. Eu sou poeta de rua e atuo perfeitamente na sua estante ou na sua escrivaninha, na parte da cabeceira ou no colo de uma criancinha. Eu incentivo coloração para que seu filho aprenda a ler. Não ler igual a escola ensina, mas tirando aquele celular da mão, você vai ver que ali tem um menino, tem uma sorridente menina, tem uma criança que está perdendo a infância porque você deixou ele com a babá eletrônica. A babá eletrônica não é aquela que você ouve enquanto o filho está no quarto brincando de bolinha. É aquela que você vai para tomar cerveja, comer torresmo, enquanto ele fica no celular, na cadeirinha. Ai, que gracinha! Você está falando que o Brasil anda mal, você quer reclamar que só tem marginal, que os gravatas e assim como os negros são bandidos e incentiva seu filho a jogar Roblox? Você não deu um livro para ele esse ano? E ainda quer achar que eu que sou o tosco, o fosco, o silêncio que te incomoda? Quando a gente for apontar o dedo para a porta, a gente olha para o teto. Não estou falando nada de vidro, isso aí já é clichê. Eu estou falando de perceber que a educação começa no berço. E aí, depois disso, já não tem mais olhar a roupa feia ou o tamanho do berço. Do berço. Do berço. Do berço. Do meu beiço. Isso não importa mais. O que importa é o saber e a sabedoria. É o conhecer e as suas grafias. É o incentivar e as suas manias. É o parecer e as suas melhorias. O que importa daqui para frente não é se você vai ler ou não poesia. É só tirar o celular da sua mão, você vai ver que vai ter alguém melhor no meio da sua família. Eu não vou pular seu muro. Eu não vou dizer que estou me vitimando por ser escuro. Eu só quero oferecer um livro para o seu filho. Talvez ele tenha condições de futuro. Obrigado, gente. Eu acho assim, momento melhor do que esse para fazer um slam improvisado, não tem. E eu também não imaginei que eu ia fazer um poema improvisado. Mas se eu ler o livro todo aqui na frente, aqui contando que vocês levem para casa a capa que ficou linda, aí para mim não convém, né? Então, vamos fazer uma coisa, um acordo? Se vocês não gostarem do livro, compre outro e dê de presente que alguém lá na frente vai gostar. Ai, Jesus. Bom, gente, agora falando um pouquinho do Noite Literária e como Robson Camilo é orgulhoso, né? Não tem outra palavra, eu sou orgulhoso. Eu andei nessas ruas de Uberlândia, realmente, não estou mentindo, eu faço isso, né? Não estou me gabando, mas o primeiro livro, Palavras que Te Faltei, 33 dias, 798 exemplares em 33 dias.
Porque eu levei o livro de mesa em mesa, de porta em porta, saindo 10 da manhã, voltando 1 da noite, da madrugada, né, amor? O Poética do Dito Sem Ponto. Ano de viagem, empolgação, doido para conhecer meu sogro, mas com o coração na mão, porque na Bahia tudo se resolve no facão. E eu pensei, pô, ano de viagem, primeira vez no mar. Eu vou vender esse livro em tempo recorde. 836 exemplares, 12 dias. Parece nem que é pelo dinheiro, né, gente? Mas realmente não é mesmo, não. Porque se puder me ajudar, eu conto com vocês. Eu não sei se o Xará tem mais, mas em casa eu só tenho 4 caixas. E eu quero matar elas aqui hoje. Porque aí eu fico com tempo para escrever mais, né, gente? Vocês tinham que ajudar eu também, né, pô? Mas é verdade. Foram muito rápidas as minhas obras. Eu não sei se foi por caridade ou se foi por admiração. Eu divulgo meus livros de uma forma tão rápida, tão ligeira, que parece até que eu estou dando de graça, né, Xará? Mas eu aprendi um método e hoje eu quero ensinar para vocês. Se você quer escrever um livro, a minha avó me contava isso, né? Ela falava do jeito dela, mas eu interpretei assim: artista, todo artista é, mas quem vende a arte, artista se torna. E é verdade. Escrever todo mundo escreve, né? Pintar todo mundo pinta, dançar todo mundo dança, mas vender o seu peixe é que é o artista de verdade. E acho que é por isso que eu me considero um artista, porque eu consigo vender o que eu penso. Eu consigo passar o que eu sinto. Eu consigo compartilhar com as pessoas aqueles trajetos que, para mim, doeu, mas agora é prazer, é alegria, é sensação para os outros. Uma pequena história verídica. Aos 19 anos de idade, numa transição familiar ainda comprometida pela irresponsabilidade e imaturidade, né, mãezinha? Eu resolvi sair de casa. Vou tocar o mundo, vou tocar a vida e vou viver a minha. Vou despreocupar meus pais. Só que o meu orgulho era tão grande de sair de quem me acolhe que o pior aconteceu. Viciei em drogas, morei na rua e por 14 anos estive aos pés das pessoas da cidade de onde eu nasci e fui criado. 14 anos mendigo. Me alimentei de lixos, onde também achei os livros, que hoje eu cito de formas totalmente subliminar em meus poemas. Eu estou aqui para falar disso e da noite literária ao mesmo tempo, porque se não é a noite literária, o Robson Camilo ia continuar sobre os pés da cidade. Talvez não na calçada onde eu dormia, mas sobre a ignorância, sobre a impacibilidade, sobre a apatia da sociedade de achar que escritor de rua não é artista, não é digno de receber nada, não é digno de ter retorno, de ter nada. Mas a poesia me resgatou, né? O Enzo, representando a dona Cleusa, a primeira mulher que não me viu sujo com um saco preto nas costas. Eu cheguei na porta daquela senhora e falei: moça, posso limpar seu passeio para inteirar uma marmita? Ela falou: é marmita mesmo? Falei: não, não é, desculpa, é para inteirar uma droga. Ela falou: obrigado, você falou sincero, agora pode limpar, que eu vou te dar o almoço. Depois que você comer, você não precisa mais da droga. Eu falei: você tem certeza? Ela falou assim: tenho. E eu limpei o passeio dela. No outro dia eu voltei porque eu gostei. Ela realmente tirou a vontade naquele dia. Quando eu voltei, ela falou: que bom que você voltou, eu sabia que você ia voltar. Não precisa mais limpar o passeio, agora é meu jardim aqui dentro. Ela confiou naquele mendigo entrasse para dentro. Só que eu não fui lá para limpar o jardim dela. Eu fui levando um papel A4 dobrado 8 vezes, que eu chamava de livrinho, com as minhas poesias.
E quando eu cheguei na porta, que eu dei o livro para ela, ela falou assim: Robson, você é um grande poeta. Você tem literatura nas veias. Você é um grande poeta. Eu vou te ver escrevendo o seu livro. Eu ainda vou ver você escrevendo o seu livro, você fazendo sucesso, você tendo um nome na cidade. Você vai ver. Cara, eu estou contando isso porque a editora Subsolo, ela chegou na minha vida por um esbarrão, como eu havia dito já. Só que vocês não vão acreditar no tamanho da mágica que isso foi. Porque eu conheci o Xará alguns anos depois que eu conheci a Dona Cleusa. E ele falou: Robson, você escreve tem muito tempo, cara, eu estou querendo conhecer a sua história, me fala um pouquinho da sua vida e tal. Eu falei: não, eu escrevo há muito tempo, já tenho uma gama de livros que eu mesmo faço. Então, vamos fazer um negócio, cara. Você já conhece o PMIC? É porque até então, na minha favela, nunca chegou a falar sobre o PMIC, né? Eu acho que eu quebrei esse tabu lá também. Agora o povo lá sabe que eles podem fazer arte que o governo financia, porque isso não chega pra gente. E aí, pronto. O Robson pegou, falou: vamos juntar uns poemas aí, vamos ver se dá um livro. Eu já tinha pronto na mão poesias, palavras que te faltei. Trabalhamos o livro, fizemos tudo que podíamos ali para o livro ficar top. O primeiro do Robson Camilo, poeta de rua da cidade, o pescador urbano. Gente, você não está entendendo. Quando eu fui ler a apresentação do livro, quem estava lá transcrevendo toda a obra, fazendo toda a correção literária do livro, fazendo tudo o que podia para que o livro se tornasse lindo e compreensível, Dona Cleusa. Eu falei: pô, velho, se alguém aqui falar para mim que o tal do Destino não é um poeta sacana, eu sou a prova de que ele sim é um poeta sacana, mas é um poeta bom. É um poeta bom, porque se você acreditar que no dia de amanhã vai ser diferente, aquele dia vai ser igual. Mas na sua ótica é totalmente diferente. Para mim, ele foi mais sacana um pouco, porque ele colocou aquela pessoa de novo no meu caminho, para cumprir com a profecia dela. Eu falei: não é uma corretora literária, não é uma senhora boazinha, é uma profeta. Abraços e prosa para Dona Cleusa Bernardes. Eu acho que isso define, né? Isso conclui, isso convence a empatia, convence o olhar mais direto. Isso faz com que o poeta de rua, os artistas de rua, isso começou muito antes de Cristo, tá, gente? O prosador, o poeta de semáforo, o poeta de ônibus. Gente, artista de rua também é artista. Artista de rua também é artista. Então, não fique olhando para os livros da biblioteca da faculdade, ou esqueça um pouquinho as matérias que foi passadas pelo professor, que, né? Estou vendo a professora ali, ela não está gostando nada disso, mas eu tenho que pedir, viu, professora? Para dar uma pausinha para ler, né? Algo que não... Ontem eu conheci uma criança de 13 anos, ele falou: nossa, eu amei seu livro é muito lindo, não sei o quê, mas eu estou com tanto livro para ler que a minha professora me deu, que eu nem sei se eu vou curtir minhas férias. Eu falei: poxa, professor, pega leve também, né? O cara não é que não, o moleque doido para ler um poema, estava com uma pancada de livro. Mas, gente, artista de rua é ser humano. Ser humano é olhar para o outro. Se você olhou para o outro, a empatia existe em você. E se a empatia existe, então o mundo tem jeito. E a gente podemos mudar ele. Basta nos abraçar. E eu gostaria que vocês caminhassem comigo. Andassem sobre o céu aberto, sobre as intempéries, né? 3 dias divulgando debaixo de chuva, não molhei um livro. É como se eu tivesse um guarda-chuva natural ali. Mas, infelizmente, as pessoas ainda me olham como se eu fosse roubá-las, como se eu fosse agredi-las, como se eu fosse um escritor que ainda não nasceu para ser escritor. 3 livros
não é suficiente, vou escrever mais. Obrigado.